Bem-vindos ao Pensamento Universico, o canal do YouTube voltado para o autoconhecimento e a autorrealização. Nessa antevéspera de Natal, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema do Natal, né? Então, o nosso assunto hoje se chama Viva o seu Natal. Nem do teu vizinho, nem do seu amor, o seu Natal pessoal, nem da tua igreja. Então, é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje, né? Você percebeu que o Natal se transformou na festa mais materialista da nossa sociedade de consumo, e onde a gente pensa tudo menos no aniversariante. De maneira que até o bom velhinho ficou mais famoso do que o menino Jesus, que deu origem a essa história toda. Eu queria pensar um pouco sobre isso, né? Que eu acredito que a Gruta de Belém ela se contrasta com toda essa parafernália que se faz em torno do evento de Natal. Então, a Gruta de Belém é uma mensagem de simplicidade e que a gente perdeu isso ao longo da história da vida, das pessoas, das religiões, né? E por falar em religião, a nossa religião, se ela tivesse de fato como base a Gruta de Belém, todas as catedrais católicas ou não católicas, os templos luxuosos da Universal, tudo desabaria com vergonha da pobreza do menino nu, que nasceu simples, despojado de tudo, né? Então, aqui é uma discussão sobre o que é de fato a verdadeira religião, e não aquelas coisas exteriores que enchem os olhos, mas esvaziam o coração. A própria ceia do Natal, né, com produtos de inverno, que nada tem a ver com a nossa cultura, com o nosso clima, essa época do ano, né, um calor, né, um país tropical, e nós enchemos as nossas mesas de produtos caros, importados, e que nada tem a ver com a nossa cultura, com o nosso estilo, com a nossa maneira de ser brasileiros, né? Então, eu queria pensar um pouco sobre isso com você. E, de fato, há fortes indícios, os estudiosos dizem, que provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Isso é complicado, porque no país onde Jesus nasceu, na Israel, na Palestina, essa época é muito frio. E os relatos evangélicos mostram uma cena que não tem nada a ver com esse frio todo, né? Que é um frio que tem a ver, sim, com o hemisfério norte, de uma maneira geral, com a Europa, da onde veio para nós, brasileiros, e para o resto do mundo, toda essa mensagem do cristianismo. Mas a própria cena do Natal parece que não tem muito a ver com esse clima, né? Então, será que Jesus não nasceu, por exemplo, em outubro? Há alguma preocupação aí de se pensar isso, né? E nós falamos da era, né? Nós estamos em 2013 da era cristã. Então, quer dizer, há 2013 anos atrás, Jesus teria nascido. E hoje em dia essa data também é questionável, né? Quer dizer, como é que pode uma era nascer no final do ano, né? Em dezembro e não em janeiro, por exemplo, né? Então, alguma coisa que eu queria, assim, num clima muito descontraído, conversar com vocês, né? O próprio Papa Ratzinger, ele admitiu em livro recente, um pouco antes de deixar o pontificado, que há, e isso já os historiadores, os que estudam a história do cristianismo, já tinham diagnosticado isso, há uma diferença de 4 a 7 anos da idade de Jesus, que teria nascido nesse tempo antes, e aquilo que a gente considera, quer dizer, o calendário está errado, né? Então, o calendário ocidental que pauta negócios pelo mundo inteiro, quer dizer, 2013 anos depois do grande evento do nascimento de Cristo, e que essa data o próprio Ratzinger admite, quer dizer, está errada, né? E
se a gente fosse pensar que a narrativa dos evangelhos sobre a vida de Jesus fosse uma ficção? Uma boa ficção. Não é? Então, o que eu queria pensar um pouco é que se de fato fosse uma ficção e não fosse uma experiência histórica tal como a gente sempre acredita, tal como a gente sempre vê, e ainda que se fosse histórica, né? 2000 anos, 2 milênios, e um pouquinho mais que isso, depois de um personagem ter vivido, quer dizer, nem sempre você tem relatos fidedignos da realidade da vida daquele personagem, ainda que o personagem seja o centro da história do mundo ocidental e, por que não dizer, da história universal da humanidade. Jesus Cristo, ele assumiu esse vulto enorme e fantástico que é ter essa importância na nossa cultura. Se fosse uma ficção, mudaria a sua fé? Se fosse uma ficção, eu gostaria de pensar que é uma boa ficção, é uma boa nova. Não é? Quer dizer, ainda que o personagem em si não tivesse existido, há grandes indícios que sim, que existiu, mas que se eventualmente não tivesse existido, o desejo humano de ser melhor, de se pautar, de imitar um personagem, uma figura tão extraordinária como a vida e a obra e o exemplo de Jesus, valeria a pena, eu acredito. Né? Então, pensar um pouco essas coisas, porque, na verdade, ao dizer isso, o que eu queria chamar a atenção, que a nossa cultura matou Jesus novamente. Né? Matou Jesus no sentido de que nós deixamos de captar a energia central da sua mensagem de amor, inclusiva para todos os homens e mulheres, para todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os credos, e nós criamos preconceitos vários, restrições, moralismos em nome de Jesus de Nazaré, que não veio objetivamente trazer uma mensagem de perseguição, mas ao contrário disso, uma mensagem de amor, de esperança, de renovação, de transformação da vida humana. Não é? Então, a mensagem que eu queria deixar é que você e eu, e cada um de nós, devemos viver o nosso Natal, né, e nos realizarmos da maneira como Jesus, aquele homem que era filho legítimo de Maria e de José, aquele homem que viveu plenamente a mensagem do amor que ele mesmo praticava e pregava, não é? Que a gente então assuma, né, realize como Jesus realizou e atualize na sua vida, como eu devo atualizar na minha, o Cristo cósmico, né? O Cristo que é imensuravelmente maior do que qualquer ser humano, mas que está presente em cada ser humano. Estava em Jesus de Nazaré, está em mim, está em você, está em nós todos. Né? Basta que a gente então viva esse Natal, que é o nosso nascimento pleno para uma vida melhor, mais feliz com as outras pessoas, vivendo de uma maneira totalmente diferenciada, vivendo realmente a boa nova. Então, desejo a você um excelente Natal, mas o seu Natal, não fique preso na figura, no personagem, mas mais do que isso, viva o teu Cristo interior. Uma boa nova que a gente deve viver, né, e transformar a nossa vida. Né? Então, uma boa nova alvorada para você nesse Natal, que você e sua família vivam bem, vivam felizes, que a grande mensagem é a mensagem realmente do amor, da confraternização. Essa é a grande mensagem que eu acho que Jesus deixa para a gente. E nós já estamos no Facebook com um grupo, e se você gosta dessa conversa nossa, semanal, se inscreva no YouTube, participe dos debates no Facebook, e vamos continuar então no próximo ano juntos, fazendo essas discussões, compartilhando um pouco essas mensagens fantásticas, poderosas,
que o professor Roden nos deixou e que outros tantos, né? Eu gostaria de recomendar nesse Natal a leitura do Novo Testamento, traduzido do grego do primeiro século, do professor Humberto Roden. Uma boa nova alvorada para você.